A gente segue aqui falando sobre economia aliada à saúde, porque hoje é o Dia Mundial contra o Tabaco. O Ministério da Saúde divulgou números bastante preocupantes sobre o impacto do fumo na saúde e também na economia no Brasil. Olha só, em 2015, o prejuízo aos cofres públicos foi de quase 60 bilhões de reais. Isso só com despesas médicas. O Diego Saza, nosso repórter, acompanha essa divulgação, traz outros números para a gente. Ô, Diego, são números realmente impressionantes, né? A gente sabe que o consumo de tabaco tem um custo alto para o Brasil, tanto em termos financeiros e principalmente para a saúde de quem fuma, né? Bom dia. Determinantes sociais e riscos. É isso, Raquel. Bom dia para você, bom dia, Aline, todo mundo que acompanha o Edição das 10. 40 bilhões de reais nesse período, no ano de 2015, só com despesas diretas, quer dizer, ali, hospitais, medicamentos, é muito dinheiro investido por conta da droga que é o tabaco, né? Pois então, sigo aqui falando, esses dados da pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Nacional de Câncer e também o Ministério da Saúde apontaram que as doenças mais comuns relacionadas ao tabaco em 2015 foram as doenças pulmonares, por exemplo, o enfisema e também a asma, doenças cardíacas, e também o câncer. Tem outros dados aqui para a gente repartir um pouquinho nacionalmente, falar um pouquinho de capitais do Brasil onde há a maior incidência de fumantes. Isso se a gente considerar o número total de habitantes. Quem lidera é Curitiba com 14%, depois Porto Alegre com 13,6% e São Paulo com 13,2%. A capital com menor incidência de fumantes, né, prevalência, é Salvador com 5,1%. Portanto, esses são os dados, alguns deles divulgados nessa pesquisa que a gente acompanhou aqui no INCA, esse levantamento, mas para falar um pouco mais sobre ele, estou aqui com a médica do INCA, doutora Tânia. Doutora, quer dizer, a gente percebe que houve uma redução no número de pessoas que fumam nesse momento, mas ainda há muito onde avançar, né? Bom dia para a senhora. Sim, bom dia. Nós temos realmente resultados bastante expressivos. O Brasil foi o país, entre 195 países, o que mais reduziu a prevalência de fumantes. Nós reduzimos também a experimentação entre adolescentes e o uso regular também entre adolescentes. Isso é muito importante porque o tabagismo é uma doença pediátrica, porque 80% dos fumantes começam a fumar na adolescência e se tornam dependentes da nicotina na adolescência. Então o Brasil realmente mostra importantes resultados. Mas temos também muitos desafios. E um dos desafios que nós temos é em relação ao que o Brasil gasta. O Brasil gasta muito mais do que arrecada a partir de impostos sobre cigarros. E isso realmente nos mostra que o Brasil precisa avançar mais, principalmente na sua política de aumento de impostos e preços sobre os cigarros. A gente precisa compensar o tanto que nós gastamos. Só para termos uma ideia, o estudo que está sendo apresentado aqui hoje mostra que gastamos 56 bilhões de reais só com o tratamento de doenças de tabaco relacionadas e com a perda de produtividade. E arrecadamos anualmente 13 bilhões de reais. O que precisa ser feito para avançar, quer dizer, para que esses números caiam ainda mais? Nós precisamos, por exemplo, avançar na proibição do uso de aditivos que dão sabores aos cigarros. A Anvisa, em 2012, lançou uma medida proibindo as empresas de tabaco de colocarem sabores como menta, hortelã, etc. nos cigarros. Infelizmente, a Confederação Nacional da Indústria, a pedido de empresas de tabaco, entrou com uma ação no Supremo Tribunal, que aguarda desde 2012 um julgamento. E a gente espera que agora, em 21 de junho, quando vai ser colocado em plenária para votação, realmente o Brasil consiga avançar e, de fato, proibir essa medida, que é uma medida assim, muito importante para o Brasil, para a gente realmente mudar o cenário de tabagismo ser uma doença pediátrica. Agora, doutora Tânia, a gente viu, eu falei agora há pouco sobre as capitais. Curitiba com maior prevalência, depois Porto Alegre. Tem algum motivo para que isso aconteça? Isso depende também da ação. Por exemplo, Curitiba, estado do Paraná, é um dos principais estados de rota de contrabando de cigarros no Brasil, ali de Foz do Iguaçu. Então, ali entra muito contrabando e o cigarro do contrabando ainda é muito mais barato do que o cigarro vendido no mercado legal. Isso facilita o acesso, principalmente de jovens. Então, assim, é um aspecto. O Rio Grande do Sul é o estado que mais produz tabaco, O Brasil é o segundo
maior produtor e o maior exportador de tabaco. E o Rio Grande do Sul responde 50% da produção nacional. Nós temos um peso enorme de grandes empresas nesse estado fazendo lobby para que as ações de controle do tabaco não avancem nesse estado. Possivelmente esse é um dos efeitos que nós vimos hoje o estado do Rio Grande do Sul ser um dos que tem maior prevalência de fumantes no Brasil. Muito obrigado pelas suas informações. Tânia Cavalcante é médica aqui do INCA, portanto os números indicam redução, mas ainda é preciso avançar mais quando o assunto é tabaco aqui no Brasil. Raquel, Aline, é com vocês. Sem dúvida, Diego. Obrigada a você e a doutora Tânia também pelo tempo aqui com a gente.